Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais uma edição da Entrevista Primaz, a primeira gravada no estúdio da Agência Primaz de Comunicação, que, como vocês podem ver, ainda não está 100% implantado. Eu peço desculpas ao nosso convidado e a vocês que nos assistem, mas é o que, infelizmente, digamos assim, é o que temos no momento. Estamos trabalhando muito para conseguir concluir todo o equipamento, todas as questões que envolvem as necessidades de um estúdio. Mas estamos aqui com um grande prazer de receber Lucas Fonda pela segunda vez, né, Lucas, na Entrevista Primaz. Ele nos concedeu uma entrevista em 2021, exatamente nas vésperas da edição de 2021, e nós não podíamos deixar de aproveitar a disponibilidade dele, já agradecemos, né, para que a gente pudesse falar um pouquinho mais, reviver algumas coisas daquela entrevista, já são 2 anos, né? Então eu gostaria, Lucas, que inicialmente você nos falasse quem é Lucas Fonda e qual a história dele em relação ao Iron Bike. Valeu, Luiz, obrigado pelo convite aí. Não tem nada de improvisado aqui, o estúdio está ótimo. E é uma honra aqui poder ser o primeiro entrevistado nessa estrutura sua aí. Obrigado mesmo pelo convite. Cara, o Lucas Fonda é um quase senhor aí agora de 41 anos. Eu sou formado em publicidade, tenho uma vida aí relacionada sempre à comunicação, à mídia, ao entretenimento. Já tenho um espírito mais empreendedor, já me aventurei por alguns negócios na vida. E há 11 anos que eu venho realizando aí também, junto com meus sócios, a organização do Iron Bike Brasil, que hoje a gente entende muito mais do que um evento esportivo, assim. A gente percebe, a gente transformou, né, nesses 30 anos agora completos, numa marca que vai além mesmo do evento esportivo. A gente considera muito mais um gerador de fluxo turístico, uma empresa de entretenimento, uma linha de produtos. Então o Iron veio ganhando corpo assim a cada ano. E eu fico muito feliz de poder ter colaborado de alguma forma nessa trajetória aí. Mas sua participação no Iron Bike, ela tem 2 momentos, né, pelo que eu sei. Você Sim. Era um competidor e agora é um dos organizadores. Como é que foi essa experiência e essa transição? É isso aí, cara. Eu era um atleta, né, que competia o Iron, e agora eu estou do lado de cá, da organização. E eu era aquele atleta ali que, quando acabava a prova, mandava e-mail para a organização, sugeria alguma coisa, achei esse ponto legal, isso aqui acho que pode melhorar. E hoje eu recebo esses e-mails. Então Estava no papel de crítico, vamos dizer. De pedra virou papel de telhado agora. Telhado, isso aí. Mas eu aceito esse papel com muita alegria, cara, porque eu acho que a gente nunca está 100% pronto e 100% correto, né? Ainda mais num evento como esse, tudo na vida, né? Qualquer coisa que você faça, sempre existe uma ou outra possibilidade de fazer uma coisinha melhor e tal. Então claro. É saudável isso. Essa imperfeição é que nos leva adiante, né? Se a gente tivesse sempre perfeito, não ia ter nem graça. Como é que é, Lucas, a sensação de chegar aos 30 anos, né, do evento, embora, se formos contar, as edições seriam 28, né? Nós tivemos... 29. 29, exato. Tivemos 2 em 30, tivemos 2 29 verdade, agora. Isso, porque a gente acabou fazendo... teve a do Covid, tá certo. E em 2010, se não me engano, também a gente teve uma edição. Exato. Como é que é a sensação de chegar nisso? Lá em 2013, né, quando você começou a fazer parte da organização, o que você imaginava que o Iron Biker fosse daí a 10 anos e qual a comparação que você faz com essa sua perspectiva e a sua realidade hoje? Legal essa pergunta, cara. Eu olhando para aquele Lucas lá de 2012, na verdade, que foi quando eu entrei junto com o Iron Biker, mas através de uma revista que eu tinha, cara, eu projetava algo parecido com isso, assim. Então me vejo muito feliz nesse lugar hoje, né, de como o Iron Biker está hoje, assim. Eu acho que não foge muito do que a gente imaginava. E isso é muito legal, cara, assim, né? Porque a gente acha que, inclusive, essa parceria com a Mariana, assim, é algo que
possibilitou essa consolidação de uma cultura mesmo, de transformar vidas e de transformar até a cultura da cidade mesmo. Muita gente hoje se inspirou no Iron Bike, ele começou a pedalar, né, ouviu o pai pedalando, é um filho que decidiu também começar a pedalar, que eu acho que é o que mais vale no final das contas, assim, é essa capacidade que o Iron Bike tem de transformar pessoas. Embora você não tenha estado na organização, né, como você disse desde o início, mas participando como atleta também, eu queria que você falasse um pouquinho, eu particularmente eu tenho um pouco de dificuldade para entender determinadas nomenclaturas, né? Pesquisando o site do Iron Bike, a gente vê lá, as primeiras provas eram trechos de estrada, trecho com velocidade alternado com deslocamentos, aí daí a pouco passou para maratona com somatória de pontos, agora é maratona apenas, aí existe downhill, mountain bike, assim, uma série de nomenclaturas que às vezes o leigo não... como é que você explica isso para um leigo, aquele que pelo menos assiste, mas não sabe fazer a diferença, e como é que foi essa evolução, como é que você viu essa evolução, né, desde 93 lá, em que as provas eram, sim, muito diferentes. Estou falando em termos de prova mesmo. Sobre a questão sobre a questão do todo o entorno, a gente vai falar mais à frente. Mas como é que o que você pode me dizer dessas diferenças, né, em termos de como a prova é concebida atualmente, de como ela era anteriormente, de que tipo de exigência a prova fazia para os atletas daquela época e faz agora? Legal. Cara, então, o Iron Bike ele começou até muito inspirado numa prova de enduro de moto, chamada Enduro da Independência. E ela funcionava de uma forma, da seguinte forma, né? Tinham trechos que eram cronometrados e trechos que eram neutralizados, ou seja, era um deslocamento que o atleta não estava competindo. E se fazia a somatória de tempo desses trechos cronometrados. Então era curioso, porque o atleta muitas vezes não sabia nem se ele tinha ganhado, porque às vezes ele falava, subi essa subida muito bem, mas às vezes o próximo trecho era numa descida que o competidor dele desceu mais rápido. Então naquela somatória fazia-se a classificação, né? E aí depois o Iron Bike passou a ser somatória de pontos por dia. Então é uma maratona de 2 dias. Então era a somatória dos pontos do sábado com os pontos do domingo. Basicamente em termos de tempo, né? Mas eram pontos, né? Ponto baseado na classificação. Então o cara chegou em primeiro lugar, tinha X pontos, segundo lugar X pontos. Aí no segundo dia X pontos, e o desempate era o sábado. O sábado valia mais... O tempo do segundo dia. Do primeiro dia. Do primeiro dia. E hoje a gente faz a somatória por tempo. Simples assim. O atleta mais rápido dos 2 dias ganha. Somou. Chegou então assim... Tecnicamente, essa foi a grande diferença desse... Né? E é muito interessante, porque esse formato que o Iron Bike se propõe, que é o de maratona, né? A gente não conhece nenhum relato de uma prova no formato de mountain bike, no formato maratona, no mundo, antes do Iron Bike. Então, talvez a gente tenha criado uma modalidade, mesmo sem saber. Porque o Gil Canaã, que é o meu sócio, que foi o criador do Iron Biker, né? Ele competia de moto. Então ele via no Enduro da Independência, depois ele ajudou inclusive na organização do Enduro da Independência, ele via nesse formato adaptável ao mountain bike que estava surgindo na época, né? O mountain bike estava nascendo no Brasil e nascia também o Iron Biker. Então assim, talvez a gente, sem saber, o Iron Biker criou uma modalidade que hoje é comum. E existe uma vinculação ou que tipo de relação existe para o atleta em termos de confederação, de participação no Iron Bike? Isso é pontuado na carreira dele? Como é que isso funciona? Bom, são várias categorias, sim. Né? Cada categoria tem a sua... Como é que isso funciona? Bom, o Iron Bike é chancelado pela CBC e pela FMC, que é a Confederação Brasileira de Ciclismo, e a Federação Mineira de Ciclismo. Os atletas que são federados, né, que participam ali da federação e da confederação, eles pontuam. Mas a gente está falando de um percentual pequeno dentro do universo do Iron Bike, né? A gente, vamos dizer aí que 5 a 10% desses atletas hoje são atletas federados e que competem para pontuar mesmo. 90% ali são atletas que estão, né, criando um desafio pessoal mesmo, de completar um percurso, ganhar a medalha do Iron Bike, e é um desafio mais pessoal do que
A categoria elite, que é de fato os atletas de ponta, que inclusive para ser da categoria elite, obrigatoriamente precisam estar federados. Isso. E para esses federados, o Iron Bike tem um peso significativo? Tem. Pontua, né, para o Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro, e também o título, né, o próprio título de campeão do Iron Biker Brasil, que é um título... Voltando a essa questão aí desse período todo, né, uma outra modificação que ocorreu ao longo desse período é que, em determinadas ocasiões, o evento começava numa cidade, largada numa cidade, chegada no outro, né? Como é que era... Quais eram os desafios para executar um evento, para implantar um evento, realizar um evento com essa situação, né? E de que modo ele eventualmente impactou ou determinou que a partir de um certo tempo, a partir de um certo ano, a coisa ficou concentrada, principalmente aqui em Mariana, né? Acho que foi a única cidade em que a coisa passou a acontecer assim, largada. E como é que isso... É uma evolução, é uma... Cara, então, eu tenho a sorte de ter entrado no Iron Bike quando a situação já era largada e chegada no lugar só. Porque é uma loucura logística, né? O evento precisava ser montado numa cidade, dava-se a largada, toda a estrutura precisava ser desmontada e montada na chegada na outra cidade, enquanto os atletas estavam percorrendo. Então, eles corriam, vocês também? Eles corriam, a gente também. A gente continua correndo, mas a gente agora corre em círculo. Mas é muito bom, cara, assim, E quando a gente teve essa conversa, a gente fez em 2012, a gente fez um formato parecido com isso em Nova Lima, que foi a minha primeira participação, e a gente fez essa primeira vez que a gente mudou isso, porque a gente acreditou no seguinte: olha, se a gente manter a largada e a chegada no mesmo lugar, para quem está assistindo é melhor, né, para o acompanhante do atleta é melhor, porque para o acompanhante era uma loucura também, às vezes vinha a esposa do cara, ou a mulher ou o marido do atleta que estava... Cara, e ficava aquela loucura, largava, tinha que entrar no carro, sair correndo, ir para outra cidade, aí tinha trânsito. Às vezes o cara não conseguia... Dificultava, inclusive, até o atendimento ao atleta. Né? Então, assim, às vezes o acompanhante do atleta não conseguia chegar para ver a chegada dele. Aí a gente falou, cara, olha, se a gente mudar essa história, assim, e se a gente fizer a largada e chegada no mesmo lugar, né? Porque a arena está montada ali, toda a infraestrutura fica mais confortável para quem está acompanhando a prova. E aí a gente arriscou fazer essa mudança, que foi uma mudança histórica, porque o Iron sempre foi tinha essa cultura, e a gente acabou mudando e funcionou muito bem. E aí quando a gente veio para Mariana, em 2013, a gente foi até uma decisão do município, assim, da gestão pública, de falar, olha, a gente quer que o evento aconteça em Mariana e chegue em Mariana, porque a gente não quer mais ser coadjuvante de Ouro Preto. Aí, sempre existiu essa pequena, não sei se pequena, sabe, mas existiu essa rivalidade. E assim, e além disso, para que se estabilizasse de fato numa cidade sede, né? Para que essa cultura do esporte, do Iron Bike fosse consolidada, e isso aconteceu de verdade, foi muito bom. E aí, foi praticamente com a sua entrada na organização, né, que essa virada se deu, né? Sim. A Mariana tinha participado até 2008, dividindo com Ouro Preto, uma edição interna aí no meio, ela ficou só aqui em Mariana, mas depois isso só foi voltar para Mariana em 2013. E aí, eu me lembro que em 2011 você comentava da nova filosofia do evento, e você mencionou aqui, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Porque não é só a prova, né? Como é que esse evento evoluiu para chegar ao que é hoje, nesse aspecto de entorno do Iron Bike? Legal, cara. É aquilo que eu comentei com você um pouquinho aqui. A gente não considera mais o Iron Bike um evento esportivo, né? Ele é um gerador de fluxo turístico, ele é um evento de entretenimento e também um evento esportivo. É claro que o desafio do esporte sempre vai ser o DNA, né, da marca, mas a intenção de criar um universo no entorno do evento é exatamente por isso que a gente estava comentando aqui. O acompanhante do atleta muitas vezes ficava até incomodado de vir participar. Vou lá, não consigo te ver, na hora que eu tenho que entrar, mudar de cidade, é aquela loucura. E a gente criou esse entretenimento familiar. O Iron Biker hoje é um evento muito familiar. Então, o acompanhante do atleta tem uma arena com
cerveja artesanal, um espaço gastronômico, um espaço kids, um show, uma banda acústica. Então, é muito mais legal hoje fazer parte do Iron Bike, mesmo que você não esteja competindo. Então, isso fez com que o evento também tivesse uma dimensão muito diferente. Hoje, eu falo até por mim, assim, a minha esposa não fazia questão de participar com meus filhos, e hoje ela gosta, porque tem o que fazer mesmo, né? E você já tem filho competindo ou não? Né? Não, competindo ainda não, mas tá quase. Tá quase. A dele agora é skate. É skate. Ô, Lucas, eu queria tocar agora num ponto que é sobre a questão da evolução e das variações ao longo da consolidação do Iron Bike em termos de número de inscritos. Né? Em 93, o evento começou com 300 inscritos, né? Teve um crescimento contínuo, né? Ele atingiu 1.130 em 2005, mas depois ele começou a dar uma quedinha, chegou a ter um número consideravelmente baixo em relação aos 1.130, né? Exatamente em 2009, e coincidentemente em 2010 o evento não foi realizado, né? Mas a partir de 2011, né, voltou ali na faixa de 500 e poucos e tal, e foi crescendo até chegar a 2.000 desde 2019, e esse ano 2031, achei muito curioso 2031 ali, né? Nosso DDD, ué. Hein? O DDD, né? Então, assim, o que você pode falar a esse respeito de como vocês, mesmo que ainda não participando da organização, mas como que a organização começou a se preparar até chegar a essa situação que nós temos aqui desde 2019, com a interrupção óbvia, né, em 2020, mas assim, ali mantendo um número muito alto de atletas num evento assim, que tem um impacto. Nós vamos falar depois sobre estrangeiros, mas ano passado eu entrevistei gente de Sergipe, de Roraima, o país inteiro estava aqui, né? Como é que vocês viram essa subida, descida e depois a consolidação, e agora chegando já ao quarto ano, 19, 20, 21, 22, 20 não teve, 23 já ali na faixa dos 2.000. Cara, assim, eu acho que isso é uma somatória de muitos fatores, assim. A gente vai amadurecendo, né, cara? Vai aprendendo também a construir cada vez um evento melhor. E acho que quando uma coisa que a gente tem muito, cara, é uma recorrência daquele atleta que participou uma vez, participa de novo. Essa fidelização do atleta é muito importante, e ela só acontece se a coisa é boa, né? Independente do Iron Biker, ou se é um evento, ou se é um produto, a pessoa só volta a competir e a participar do evento. A utilizar aquele produto, aquele serviço, se ele gostar, né? Então, eu acho que isso aí já é uma resposta positiva de que nós temos feito um trabalho bem feito. Então, cara, o retorno desse atleta, né, com frequência já é um sinal de que, opa, tá funcionando. E aí eu devo isso a muitos fatores. Eu acho que é a competência da equipe toda, é a própria cidade que acolhe muito bem. Então, assim, igual eu falei, não é só o evento esportivo em si, é o turismo como um todo. Então, quando o atleta vem para Mariana, é bem recebido no hotel, a experiência é completa, ele vai num restaurante, ele é bem atendido, come bem, participa da prova, o percurso é bem sinalizado, tem ponto de hidratação, vários pontos de hidratação, ele chega, tem uma medalha legal. Então, assim, aí depois ele participa de um show, depois vem todo um compilado de mídia muito forte, ele recebe uma revista impressa em casa, ele tem, né, toda a rede social ali que envolve a divulgação pós-evento também. Então, acho que toda essa atmosfera vai fazendo com que o evento vai se tornando cada vez mais querido e mais desejado, a marca como um todo vai ficando cada vez mais desejada. E a gente tem tido graças a Deus, esse sucesso. Acho que desde 2013, 2014, a gente já vem esgotando as inscrições sempre com muita antecedência. Então, assim, eu acho que o sucesso disso é de todo esse conjunto, assim. Bom, e você colocando isso me despertou aqui uma questão, é o seguinte, é um trabalho de um ano, né? Terminou um, você já está pensando no outro, né? E isso envolve uma equipe enorme, diversa, digamos assim, de várias especialidades, digamos assim. Mais ou menos, quantas pessoas você estima que participam da organização, incluindo durante a prova?
Cara, hoje a gente deve estar com um time aí de mais de 300 pessoas. E uma coisa que me deixa muito satisfeito é que a gente pode falar com tranquilidade que pelo menos 90% desse time hoje é de Mariana. Então, assim, quando a gente começou a realizar o evento aqui em 2013, era o inverso. 90% do nosso time a gente importava, vamos dizer assim, porque já era quem trabalhava com a gente diretamente em Belo Horizonte e tal. E aos poucos a gente foi conseguindo perceber quem era daqui que tinha capacidade de atender, quem era um fornecedor bom, quem era alguém que dedicado, quem trabalhava bem. E hoje o time do Arambaque é 90% local. E eu costumo brincar assim que fazer evento é como se fosse trabalhar com agricultura, assim, né? Porque ele acontece esse final de semana, que é a colheita, vamos dizer assim. Mas aí, ano que vem, agora passando, a gente já tem que arar o solo, semear de novo. Preparar nova colheita, nova semeadura. Tudo ali, né? Considerar todas as intempéries aí do ano, as pragas que podem aparecer, combater. E é isso, e trabalhar para que a gente tenha uma nova colheita. Então, quando a gente vê assim, parece que o trabalho é só naquele final de semana, né? Mas ele realmente é... E eu mencionei aqui uma questão que eu queria trazer para você, é o seguinte: o Arambaque teve um número até razoável de estrangeiros vencedores, né? Nós tivemos a Angelita Parra, que foi tricampeã consecutiva. Sim. Nós já tivemos estadunidenses no feminino, suíços, inclusive ano passado o Christoph, né, da Suíça. Sim. Como é que a organização trabalha isso? Há um plano, há uma ideia de buscar ainda mais a valorização do evento, trazendo atletas de ponta, tanto no exterior quanto no Brasil mesmo, vamos falar assim, né? Porque também a gente tem um número muito expressivo de brasileiros vencendo as provas, tanto no feminino quanto no masculino. Como é que funciona isso? Cara, assim, hoje eu vou te ser sincero que é uma coisa bem orgânica, essa participação. Assim, a gente não faz um trabalho muito específico para poder trazer esses atletas gringos assim para participar. Mas é algo que a gente projeta para o futuro. E não só na categoria elite, o que a gente pretende mesmo é internacionalizar cada vez mais a prova. Mas nesse sentido mais turístico mesmo que a gente está falando aqui. Então, assim, poxa, por que não ter participação? A gente tem 2.000 atletas. Desses 2.000 atletas, 98% é atleta amador assim, semi-profissional, que não é elite, né? E, por que não essa galera ser de Portugal? Igual a gente tem hoje de todos os estados do Brasil, por que não ter de vários países mesmo? Então, assim, hoje para um cara um europeu é barato vir para o Brasil. Porque, né? Então, assim, a gente tem que estimular a participação mais desse público, independente de ser da elite. Então, assim, o sonho que a gente tem para o futuro é esse, ter mais participação estrangeira, mas dentro desse universo de todas as categorias. Mas aí vocês vão criar para vocês um novo problema. Porque eu me lembro que em 2011... 2021, desculpa, na entrevista que você concedeu à Agência Primas, você falava do teto, né? Vocês chegaram a um teto, e aí quando você começar a atrair gente, você vai ter que dispensar gente, você vai ter que pensar muito bem como é que vai ser isso aí, né? Porque... mas a gente pensa o seguinte, a princípio a ideia seria a gente já segmentar um volume X de inscrições, fazer uma reserva internacional, vamos dizer assim, uma reserva de inscrições internacionais. Então, que a gente comece com 100. Depois, legal, funcionou. Tivemos 150 participações estrangeiras. Olha que legal. Poxa, será que dá para a gente aumentar esse volume para 100? É claro que sempre vai priorizar o Brasil mesmo, mas eu acho que essa riqueza dessa pluralidade, né, participação aí de vários países é algo que a gente gostaria muito que acontecesse. Acontece, tá? Hoje a gente já tem atletas inscritos assim, aleatoriamente de vários países. Mas a gente não é algo que a gente trabalha para que amplie, sabe? Sendo muito sincero, assim, é algo que acontece meio que naturalmente. Então a gente pretende ampliar um pouco isso aí para... Bom, e nessa entrevista de 2021, quando você falou sobre esse teto, né? Eu me lembro que o Marcelo e o Luiz questionaram você sobre a possibilidade de aumentar, possibilidade de segmentar, mas em épocas diferentes e tal. E você desenvolveu uma ideia, apresentou uma opinião naquele momento que era da questão
da cultura da bike, que isso era mais importante do que fazer 2 eventos por ano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque depois eu queria já falar especificamente do que aconteceu ou não aconteceu de 2021 para cá, nesse aspecto. Legal. Cara, assim, é o que a gente fala, a gente está muito mais focado no qualitativo do que no quantitativo. Eu prefiro muito mais ter um evento para 2.000 pessoas muito bem feito do que um evento com 4.000 atletas em que vai ter falta de rede hoteleira, que o cara não vai conseguir nem pedalar porque a trilha vai estar muito cheia, né? Que já foi um problema que aconteceu no passado e a gente hoje precisou dividir o evento em 2 largadas, né? Era uma largada única e hoje ele já funciona com 2 largadas. Então a gente tem o percurso completo e o percurso reduzido. E não sei se por uma coincidência, hoje a gente tem praticamente 50% dos atletas em cada um desses. Deu uma dividida equânime. Foi muito equânime. Então, assim, hoje quando a gente faz a primeira largada, já é aquele mundo de bicicleta. Aí depois tem a segunda largada com aquele mundo de bicicleta. Então, assim, esse teto, a gente mantém o mesmo teto desde 2013, que são 2.000 inscritos. E a gente não pretende aumentar por isso, assim, né? Eu acho que não adianta. Não adianta a gente falar assim, a gente tem uma demanda reprimida, a gente pode colocar, a gente hoje tem na lista de excedente mais atleta do que inscrito. Então assim, vamos fazer um evento para 5.000 pessoas? Vamos, mas e aí? Onde é que o cara vai ficar hospedado? Como é que ele vai estacionar o carro na cidade? Como que ele vai... Vai fechar a cidade inteira só para largada, né? Porque já não... Aí não funciona. Então assim, e eu acho que fazer mais de uma edição também não é um caminho que a gente quer seguir, porque, cara, o Iron Biker é o Iron Biker. Se a gente fala assim, tem um Iron Biker primeiro semestre, tem um Iron Biker segundo semestre, tem um Iron Biker não sei o que lá. Iron Biker A e o B, vai começar a surgir alguma coisa assim, de um melhor do que o outro. Não, eu tenho a medalha do Iron Biker. Qual Iron Biker? Não, cara, tem a medalha do Iron Biker, daquele ano, e acabou. Entendeu? Então, acho que... E naquela ocasião, né, foi desenvolvido com você lá alguns raciocínios, e você falando da questão de cultura e tal, e você mencionou uma coisa que foi feita e que, a meu juízo, foi feita, mas não foi completada. Foram as bike station. Criaram as estações. Eu confesso que eu não sei o estado de conservação delas. Talvez você tenha percorrido alguma coisa ou alguém da sua equipe, né? Mas assim, faltou o quê? Faltou a cultura, né? Aquele lance de pessoas falando em bar temático, em atração turística para um dia que não tem um evento, mas vamos criar um evento de bike aqui. Fizemos uma trilha aqui estilo Iron Bike, quem quiser vir, vamos competir, vai ter show, etc e tal. Ou seja, as coisas não andaram e eu imagino, até mesmo por conta de uma estabilidade política que a gente vive aqui desde 2021. Eu não vou pedir para você dar palpite político aqui, não vou te colocar nesse constrangimento, mas assim, eu queria saber assim, em 2013, vocês vieram para Mariana, começaram a chamar a cidade de cidade sede do Iron Biker, depois virou a capital do Iron Biker, né? Capital do mountain bike. Do mountain bike, e aí é o seguinte, vocês anunciaram 4 anos consecutivos. A partir daí, a impressão que eu tenho, você me confirma, ou se eu estiver enganado, você me corrija, é que a manutenção do Iron Bike Mariana está sendo, sim, negociada ano a ano, né? Como é que é essa dificuldade de ter que chegar, mostrar tudo que já foi feito, etc e tal, né? E que tipo de dificuldade adicional essa instabilidade política acrescentou, além da Covid, né? Porque aí também vamos falar o quê? Vamos fazer o quê? Não tinha como, né? Mas assim, fora a Covid, né? O que de 2017 para cá, né? Covid já foi 2020. Então você tem ali 17, 18, 19, depois 21, 22, né? Essa instabilidade que não existia em 2017, ela começou em 2021, dificultou muito, ficou mais complicado. Vocês chegaram a pensar em mudar de CEP? Cara, sim, sendo muito honesto, sim. Porque realmente assim, né, cara, eu acho que uma das coisas que é muito saudável, tanto para o Iron Bike quanto para a cidade sede, é exatamente a estabilidade disso. Porque todo mundo ganha com essa estabilidade. A gente ganha porque a gente pode pensar em outras coisas e falar assim, cara, a cidade sede já está definida, é em Mariana.
O atleta ganha porque ele consegue se planejar com antecedência, então ele já sai daqui com o hotel reservado para o ano que vem. O hotel ganha porque ele já saiu com o hotel reservado para o ano que vem. O comércio ganha porque ele consegue se planejar com antecedência, ele consegue comprar. Porque, quando tem o Iron Bike, os comércios têm um resultado diferente. É uma alta temporada, vamos dizer. Então, essa estabilidade, eu acho que ela é saudável para todo mundo, né? E a gente, sem dúvida, passou por essa instabilidade. Mas foi bom para a gente perceber como também a cidade abraçou o Iron Bike, né? Tipo assim, a gente percebeu que, por mais diferente gestão que a gente enfrentou, né, nesse período, todas elas foram favoráveis à realização do evento, mesmo que com percepções diferentes. Alguns por obrigação política, vamos dizer, tem que fazer, porque se eu não fizer, né, eu acho que eu vou ter um problema. E outros por perceber realmente a necessidade, o ganho que a cidade tem com o evento. Porque muita gente fala, nossa, mas o Iron Bike vem aqui, faz o evento e vai embora. Então a gente recebe, né, todo tipo de questionamento, e é natural que receba, mas a gente hoje tem muita tranquilidade, assim, cara, de perceber que realmente, acho que a maioria, né, da cidade gosta que o evento aconteça, percebe o ganho que a cidade também tem com a realização do evento. A gente sempre, obviamente, vai causar transtorno, porque não a gente, mas, né, o evento dessa magnitude vai precisar fechar uma rua, vai precisar ocupar uma vaga do centro, que às vezes a pessoa não vai conseguir estacionar, sem dúvida vai causar problemas assim, no cotidiano de algumas pessoas, mas eu acho que hoje a gente tem percebido cada vez mais que as pessoas entendem isso e sabem que é algo que acontece para um bem maior também. E essa presença de vocês, né, ela já gerou a pista de pump track. Pump track, isso. Isso. Eu não sei, ainda existe algum estudo, alguma coisa assim, de alguma parceria que possa vir a ser desenvolvida mais ou menos nesse objetivo aí de manter isso aceso aqui em Mariana? Vocês já estão discutindo alguma coisa? Cara, o nosso maior objetivo é perenizar esse fluxo que a gente gera hoje de forma, né, pontual, assim. Esse movimento que acontece no final de semana do Iron, a gente gostaria muito que ele acontecesse durante todo o ano, né? Mas isso depende daquilo que a gente estava falando um pouco antes aqui, cara. A Pump Track, por exemplo, foi uma ferramenta que a gente, junto com a prefeitura, construiu para tentar deixar um legado e uma construção de cultura. Está ali uma das maiores Pump Tracks, é a maior Pump Track pública do Brasil, uma das maiores do mundo, é um equipamento esportivo espetacular. É um exemplo, né, que eu estou dando aqui de algo físico ali, né, mas eu acho que está muito além do algo físico, é muito mais uma questão de cultura, aquilo que a gente está falando da cidade respirar o mountain bike cada vez mais. E quando você falou sobre as estações, né, essas estações não foram a gente que realizou. Mas eu acho que é um passo legal de ser dado, porque assim, o que acontece? Na minha visão, o fluxo gera investimento, e o investimento gera mais fluxo. E quando isso acontece, não tem como errar. Então, assim, não adianta, ninguém vai construir um bar temático de mountain bike se chegar aqui e não tiver um fluxo. O cara pode até montar um bar temático durante o Iron Bike, vai bombar. E depois, se não tiver fluxo, o bar temático de mountain bike dele não vai sustentar. Mas se não tiver o bar temático, também não tem um fluxo. Então é meio ovo e a galinha, cara. Isso. É meio ovo e a galinha. E nessa hora que eu vejo que o poder público tem muita importância, né? Ou iniciativas privadas robustas. Por quê? Precisam se criar ferramentas para que esse fluxo venha. Então, um exemplo, poxa, o que Mariana tem de tão espetacular? Tudo. É um centro, é uma cidade histórica com uma riqueza cultural, né, e histórica fenomenal. Então você vai chegar num centro histórico que você não vê em poucos lugares do mundo. Você tem a geografia totalmente favorável para a prática do esporte. Cada vez a gente percebe mais opções de restaurantes legais, né? O próprio jardim ali está se construindo aos poucos, a gente vai percebendo. Poxa, em 2013 não tinha nada ali, cara. Tinha um restaurante, o atleta não tinha onde comer direito. A verdade é essa. Então hoje, poxa, o cara chega, já tem várias opções. Então, isso vai acontecendo. E aí eu acho que entra o poder público de falar o quê? Vamos fazer aqui, vamos construir as melhores trilhas do Brasil,
sinalizadas, mas bem feito mesmo, de verdade. Uma coisa assim, mais permanente. Permanente. Porque, cara, o que vai fazer o cara sair lá de Belo Horizonte também, que tem um monte de trilha para vir pedalar aqui, se não for espetacular? Entendeu? Então tem que ser esse investimento precisa ser feito, cara. Quando esse investimento for feito, o fluxo vem. Quando o fluxo vier, o investimento vem também, e aí vai. Lucas, mencionei a questão política, né? E 2013, quando houve aquele contrato de 4 anos, o prefeito era Celso Cota. Coincidentemente, ele retorna agora em agosto, depois de um período de 2 anos e 8 meses da eleição, quase 3 anos da eleição, e assume, né, com o reconhecimento de sua vitória nas urnas em 2020. Isso, de certa forma, mexe com vocês no sentido assim, opa, se ele fez naquela época, talvez ele faça agora. Vocês já tiveram contato com ele, você, seus sócios? Como é que está essa coisa? Você já pode anunciar 2023? 24? Cara, assim, o Celso Cota é alguém que a gente tem grande admiração. Assim, honestamente falando, não tem problema algum de falar isso. Ele é um cara que nos provou ter uma visão política diferente. Porque, assim, quando ele fez esse contrato, na verdade, ele fez um contrato de 5 anos, porque ele não queria que fosse algo do mandato dele. Ele queria que extrapolasse o nome Celso Cota. Ele não estava nem aí para isso, ele queria que fosse um evento em que a cidade absorvesse essa cultura. E dito e feito, cara, foi o que aconteceu. Então, essa estabilidade toda que a gente falou aqui antes, que a estabilidade que gera a hospedagem, que o cara consegue se planejar, que a gente consegue fazer o evento crescer, é o que aconteceu. Então, assim... E também aconteceu o mesmo fato de que, após a gestão dele, o próximo prefeito também concordou com isso, e o próximo também concordou com isso, mas não com essa visão de longo prazo. Poxa, vamos fazer aqui, não quero que o Arambaque saia mais aqui, não quero que isso seja nem a possibilidade, vamos fazer um contrato de 10 anos, por exemplo, vamos fazer isso aqui virar um longo prazo. Então, assim, a gente já se encontrou assim, foi uma alegria. O Celso, quando a gente fechou em 2013, ele deu a chave da cidade para a gente, um ato simbólico muito interessante, e agora a gente trouxe de volta para ele. Quando a gente se reuniu, a gente trouxe a chave aqui, ó, Celso, podemos abrir manter as portas de novo? Então, assim, eu acho que é um cara muito legal, que tem uma visão muito interessante. Mas o martelo está batido para 2024? Martelo, eu acho que é bom perguntar para ele, mas... Ele garantiu pra gente que sim. Não, você garantiu pra você. E o problema é dele se ele não cumprir, não é meu mais. Eu não vou perguntar mais pra ele. O máximo eu posso dizer pra ele assim, Lucas me disse que você garantiu. Não, tá garantido. Tá garantido. Arambaque 2024 mas tem Mariana. Ainda para 2024. Ainda não houve nenhuma conversa no sentido de perenizar ou de aumentar esse prazo. Certamente vai acontecer. Não só a realização do próprio Iron para longo prazo, mas isso que a gente está falando, cara, de estruturar mais a cidade para isso. Vocês teriam, assim, eu acredito que expertise sim, mas algum interesse no estilo assim, de assessorar, por exemplo, o poder público no sentido de criar esse fluxo, esses projetos que você assim, mencionou aí, de trilhas permanentes, sim, e tal? A gente já apresentou, inclusive, alguns bons projetos, assim. Mas é aquilo, né, cara? Assim, poder público nem sempre é tão simples assim. Né? Ainda mais em Mariana. Ainda mais em Mariana, porque você sabe que essa instabilidade de agora é uma repetição, entre aspas, de 2011, 2012. Né? Sim. Também tivemos todo um processo muito semelhante a isso. Né? A gente viveu isso aí. Eu não estava na gestão do ARA, mas o Gil me fala muito isso. Foi uma repetição. Mas é isso, assim, a gente está à disposição do município, a gente tem muita vontade de fazer isso acontecer. Assim, seria um sonho mesmo, porque, cara, assim, eu tenho a felicidade de ter conhecido outros lugares em que essa situação eu vi acontecer e ela é real, cara. Então, assim, você vai para o Vale Nevado, no Chile, esquiar, tô dando exemplo lá. Cara, a cidade respira aquilo. Você tem um bar temático, você tem uma loja para aluguel de equipamento, você tem um monte de transfer que vai levar o cara para a montanha, para esquiar, aí você tem um monte de professor para ensinar o cara que nunca andou. E aí você tem, cara, uma rede hoteleira enorme que gira em torno do esporte, né?
O ano todo, né? Nesse caso não o ano todo, porque a estação depende. Mas no Canadá, por exemplo, já tem um outro caso muito interessante, que é o Whistler, que era uma estação de esqui, e durante a temporada de inverno ela bomba e durante o verão ela acabava. E aí os caras, o que eles fizeram? Transformaram a estação de esqui numa estação de mountain bike no verão. E agora o verão... O fluxo é contínuo. Mas agora o verão ultrapassou o inverno. Já ultrapassou o inverno. Então, assim, cara, por que não? E assim, Mariana, ela precisa diversificar o fluxo turístico dela, e eu acho que o esporte é o caminho. É a minha visão. Obviamente eu vivo esse contexto, eu tenho sempre esse olhar, mas assim, eu acho que a gente fala assim, né, Mariana Ouro Preto, o turismo histórico-cultural, em Minas Gerais, hoje, o turismo esportivo ultrapassou o turismo histórico-cultural. Esse é um dado da Secretaria de Turismo de Minas Gerais. Então, assim, o turismo esportivo ele tem muita força. Hoje você pega o cara falando, vou maratona de Chicago. As pessoas vão para Chicago para correr, cara. E leva a família e ali ele... Nós temos aqui em Mariana, você conhece o Elísio? Uhum. Sim. Que é um senhor que está sendo... Ele recentemente estava na Argentina fazendo uma maratona, uma coisa assim. Então, ou seja, ele criou esse hábito. A gente realiza o Iron Runner, que é uma prova de corrida lá no Inhotim. E assim, a gente percebeu, foram 5 anos de negociação, porque o Inhotim não falava, não tem nada a ver, o esporte aqui dentro de uma galeria, de um jardim botânico. Aí a gente hoje é o maior ticket médio do Inhotim. E os atletas que participam, muitas e muitas vezes comentaram, falaram assim, cara, era o gatilho que faltava para eu conhecer o Inhotim, porque eu não sou ligado à botânica, eu não sou ligado à arte, mas eu queria conhecer o espaço. Pronto, na hora que veio a corrida eu falei, agora. Então assim, o esporte ele tem esse poder, cara, E o cara quando compra uma bicicleta, hoje em dia agora tem as bicicletas elétricas, quando o cara compra uma bicicleta elétrica, olha para ela e fala, o que ele quer? Um lugar para andar, cara. Então uma cidade que oferece para ele uma estrutura, ele fala, porra, preciso ir lá em Mariana. Aquele negócio de fazer spinning na academia. Tá bom, não, o cara comprou uma bicicleta, olhou para ela e falou assim, e agora? Tem nada a ver com o negócio, você ficou olhando para a parede o tempo todo assim, no máximo uma TVzinha na sua frente, sei lá, e o cara mandando você malhar, né? Não é negócio. Fora. Mas é isso, então assim, eu acho que a cidade tem tudo para seguir esse caminho. Bom, Lucas, nós estamos gravando essa entrevista na quinta-feira, 14 de setembro, véspera do início, né, oficial, digamos assim. Não, já abrimos, o kit já está funcionando. Lá. E ela deve ser divulgada ainda na sexta-feira. Ou seja, ainda é momento, né, Lucas, para você fazer uma convocação, para você se dirigir aos nossos, a quem nos assiste, né, falando sobre o evento desse ano e da expectativa que você tem de mais um sucesso. Bom, vou fazer o convite então para todo mundo. O evento acontece esse final de semana na Praça Gomes Freire, que é o famoso Jardim de Mariana. Fica aqui o meu convite, para quem também não pedala, é um evento super legal de frequentar e conhecer. A gente vai ter shows na sexta, no sábado, no domingo. No sábado, inclusive, vai ter a Orquestra de Ouro Preto junto com o João Bosco na Praça Minas Gerais, que vai ser um super evento também. Então, eu acho que é uma experiência legal para todo mundo que, independente do esporte, quiser ir lá conhecer e viver essa experiência do Iron Bike, aí vai ser uma grande festa. A gente espera realizar um grande evento aí, marcante para os 30 anos do Iron Bike. Lucas, muito obrigado por sua disponibilidade de falar com a Agência Primas. Pela segunda, e espero que não seja a última, né? Quem sabe a gente possa voltar aqui dentro de algum tempo e a gente voltar a falar dessas ideias, desses projetos, mas já comentando alguma coisa em relação à realização deles, né? Muito sucesso para você e para sua turma. Obrigado, cara. Valeu. A gente se vê aí ao longo do final de semana. Queria só agradecer também, cara, realmente assim a imprensa local de Mariana, que sempre tem um carinho muito grande com a gente e a gente fica muito grato por isso mesmo. Valeu. Nós voltamos então dentro de algum tempo, esperamos com o nosso estúdio já em melhores condições para mais uma edição da Entrevista Primas. Obrigado, até lá.